Muita gente passa anos sonhando com a primeira viagem para a Europa. Pesquisa destinos, vê fotos, imagina caminhar pelas ruas de Paris, Roma ou Barcelona. Mas o que quase ninguém fala é que a primeira viagem para a Europa também é o momento em que brasileiros mais cometem erros caros. Erros que parecem pequenos, mas que podem fazer você perder dinheiro, perder tempo e até passar por situações constrangedoras em aeroportos ou hotéis. E hoje eu vou te mostrar 10 erros que brasileiros cometem na primeira viagem para a Europa e que podem custar caro. Alguns deles acontecem antes mesmo de você embarcar, outros acontecem no primeiro dia de viagem. E o mais interessante é que quase todos são evitáveis, quando você entende como o sistema de viagem realmente funciona. Fica comigo até o final porque o último erro é o mais perigoso, e é justamente aquele que mais brasileiros cometem sem perceber. A primeira coisa que você precisa entender é que viajar para a Europa não é complicado. O problema é que muita gente planeja essa viagem usando referências erradas, dicas desatualizadas, conselhos de pessoas que viajaram há 10 anos ou conteúdos que parecem bonitos no Instagram, mas que não funcionam na vida real. E quando você mistura expectativa com falta de informação estratégica, o resultado costuma ser frustração. Por isso, esse vídeo não é apenas uma lista de erros, é praticamente um guia de sobrevivência para quem vai fazer a primeira viagem para a Europa. O primeiro erro é comprar passagem antes de montar o roteiro. Esse é um clássico. A pessoa encontra uma promoção para Londres, compra a passagem impulsivamente e depois descobre que queria mesmo visitar Itália, França e Espanha. Resultado? Começa a gastar dinheiro com deslocamentos internos que poderiam ter sido evitados. O caminho inteligente é exatamente o contrário. Primeiro você define os países e cidades que fazem sentido no mesmo trajeto. Depois você pesquisa passagens chegando por uma cidade e voltando por outra. O que se chama Open Job. Muitas vezes isso economiza centenas de euros e horas de deslocamento. Um exemplo simples: chegar por Lisboa e voltar por Paris pode ser muito mais eficiente do que entrar e sair pelo mesmo aeroporto. O segundo erro que brasileiros cometem na primeira viagem para a Europa é subestimar o tempo de deslocamento entre cidades. No mapa parece tudo perto, só que na prática existem filas, check-ins de hotel, transporte até a estação, atrasos e cansaço acumulado. Muita gente planeja 5 cidades em 7 dias e transforma a viagem em uma maratona. Um bom parâmetro é simples: a cada 3 dias de viagem, no máximo uma troca de cidade. Isso cria espaço para explorar o lugar com calma. Uma viagem boa não é aquela que visita mais cidades, é aquela que cria mais experiências memoráveis. O terceiro erro é ignorar regras de entrada no espaço Schengen. Muitos brasileiros acreditam que basta ter passaporte válido e pronto. Só que a imigração europeia pode pedir passagem de volta, comprovante de hospedagem, seguro viagem e prova de recursos financeiros. Isso não significa que sempre vão pedir, mas quando pedem e você não tem, o problema começa. Já houve casos de brasileiros sendo impedidos de entrar porque não conseguiram mostrar onde ficariam hospedados. Uma dica simples: mantenha todos os seus documentos organizados no celular e também impressos. Agora que vai algo que quase ninguém calcula corretamente na primeira viagem para a Europa. O custo real da viagem não está apenas nas passagens ou no hotel. O quarto erro é ignorar o impacto do câmbio e das taxas bancárias. Muitos brasileiros usam cartão de crédito internacional sem entender que existe IOF e variação cambial. Uma estratégia mais inteligente é combinar cartão com contas internacionais, como a Wise ou a Nomad. Assim você consegue pagar em euros com taxas muito menores. Em uma viagem de 15 dias, essa diferença pode representar centenas de reais economizados. Vou deixar aqui na descrição o link desses 2 bancos, caso você ainda não tenha, pois sem eles não vale a pena nem você viajar com outro. E já que estamos falando de dinheiro, aqui está algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Turista desorganizado paga mais caro por tudo: transporte, alimentação, ingressos e até café da manhã. Então, organiza-se sempre. O quinto erro é não comprar ingressos antecipadamente para atrações populares. Lugares como Louvre, Coliseu ou Sagrada Família frequentemente têm filas de horas. Quem compra online evita fila e muitas vezes paga menos. A regra é simples: todo lugar que você sabe que quer visitar, compre os ingressos antes, isso economiza tempo e energia. Agora chegamos a um ponto que muda completamente a forma de viajar. No meio da viagem, muitas pessoas percebem que o problema não foi o planejamento do roteiro, foi o excesso de expectativa. O sexto erro é tentar transformar a viagem em uma lista de tarefas. A pessoa passa mais tempo correndo atrás de pontos turísticos do que realmente aproveitando o lugar. Viajar para a Europa não é cumprir checklist.
é viver a cidade, é sentar em um café, caminhar sem pressa, observar o ritmo local. Existe também um inimigo silencioso nas primeiras viagens internacionais, a mentalidade de turista improvisado. Essa ideia de que tudo se resolve na hora. Essa mentalidade custa caro. Custou para milhares de pessoas que pagaram 3 vezes mais em transporte porque não pesquisaram passes de metrô. Custou caro para quem reservou hotel de última hora em cidades superlotadas. Planejamento não tira a liberdade da viagem, ele cria liberdade. O 7º erro é escolher hospedagem apenas pelo preço. Hotéis baratos muito afastados do centro podem parecer economia, mas geram gastos diários com transporte e tempo perdido. Muitas vezes, vale mais pagar um pouco mais e ficar em uma área central. Em cidades europeias, localização é quase tudo. O 8º erro é ignorar regras culturais básicas. Em vários países europeus, falar alto em transporte público, furar fila ou não validar bilhete de trem pode gerar multas ou situações desconfortáveis. Um exemplo clássico acontece na Itália. Muitos turistas entram no trem regional sem validar o bilhete nas máquinas de estação e acabam pagando multa. O 9º erro é não ter seguro viagem adequado. Muita gente compra o mais barato apenas para cumprir exigência da imigração. Só que um atendimento médico simples na Europa pode custar centenas de euros. Seguro viagem não é um gasto, é proteção financeira. Agora chegamos ao erro mais estratégico de todos, e provavelmente o mais ignorado por quem faz a primeira viagem para a Europa. O 10º erro é acreditar que viajar para a Europa é algo raro, que acontece uma vez na vida. Quando você acredita nisso, você transforma a viagem em algo caro, estressante e cheio de pressão para ser perfeito. Mas quando você aprende a viajar de forma estratégica, economizando em passagens, hospedagem e usando ferramentas certas, a Europa deixa de ser um evento raro e passa a ser algo que pode acontecer várias vezes. Inclusive, se você sonha em viajar mais pelo mundo, ganhar em moedas fortes ou aprender a viajar gastando menos, eu deixei um material completo no link que está logo aqui abaixo na descrição. Lá você vai encontrar recursos para aprender a viajar barato, descobrir formas de reduzir custos com hospedagem e até melhorar seu inglês para viagens internacionais. E agora eu quero saber de uma coisa importante. Se você já viajou para a Europa, qual foi o erro que mais te surpreendeu? Ou algo que você só descobriu quando já estava lá? E se ainda está planejando sua primeira viagem para a Europa, comenta aqui qual cidade está no seu roteiro. Isso ajuda outras pessoas que também estão se planejando. E se você gosta de aprender estratégias reais para viajar melhor, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar guias completos sobre como planejar viagens internacionais, economizar em passagens e evitar os erros que a maioria das pessoas só descobrem depois de gastar muito dinheiro. E antes de sair, clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela para você. Ele foi feito exatamente para quem está planejando viajar para a Europa pela primeira vez e quer descobrir como economizar muito dinheiro nas passagens aéreas. Provavelmente vai mudar completamente a forma como você planeja sua próxima viagem.